Olá, boa noite. Boa noite. Um grito de paz. Fiéis e representantes das grandes religiões do mundo se reúnem no Coliseu Romano em ato pela paz. Papa conduz a oração dos cristãos e agradece a todos que assumiram a paz como responsabilidade universal. Supremo Tribunal Federal forma maioria na ampliação de poderes do TSE para checagem de fake news. No interior paulista, Santuário de Frei Galvão recorda a memória litúrgica do padroeiro dos construtores. Novas regras para a rotulagem de produtos. Tabela de informação nutricional passa a ter apenas letras pretas e fundo branco. Na capital paulista, fiéis celebram Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Primavera incomum. Os fenômenos que alteram o clima na estação das flores. E o Dia dos Profissionais de uma das atividades mais antigas do mundo. O Canção Nova Notícias está começando. A humanidade deve pôr um fim às guerras ou uma guerra porá um fim à humanidade. Trecho do apelo pela paz, lido hoje no Coliseu Romano, no encontro organizado pela comunidade de Santo Egídio. O evento reuniu representantes das grandes religiões do mundo, personalidades do mundo da cultura, da sociedade civil e da política, todos juntos em prol da paz. Representantes das igrejas e comunidades cristãs e das religiões mundiais se reuniram no Coliseu para clamar pela paz na Ucrânia e no mundo. Após conduzir a oração dos cristãos, o Santo Padre agradeceu a presença dos participantes. O gesto de ver a paz como uma responsabilidade universal já foi realizado pelo Papa João Paulo II em Assis. 36 anos depois, Francisco repete a iniciativa como forma de zelar pelo bem comum. A oração neste ano tornou-se um grito porque hoje a paz é seriamente violada, principalmente na Europa, que no século passado viveu as tragédias das duas guerras mundiais. O Papa afirmou que, infelizmente, os combates nunca deixaram de sangrar e empobrecer a terra, mas o momento em que estamos vivendo é particularmente dramático. Por este motivo, a oração é fundamental. O grito angustiado dos filhos chega a Deus. Para o pontífice, o grito de paz é muitas vezes silenciado pela indiferença. Lembrou, por exemplo, da crise internacional em 1962, em que São João XXIII fez o seguinte apelo aos governantes: não permaneçam surdos a este grito de humanidade, deixe-os fazer tudo para salvar a paz. As palavras ainda fazem sentido na sociedade atual. Nós não somos neutros, mas alinhados pela paz, destacou Francisco. Não siamo neutrali, mas schierati per la pace. A fraternidade entre religiões fez progressos decisivos para a busca da paz. O Papa afirmou que as religiões não podem ser usadas para a guerra e pediu ainda que ninguém utilize o nome de Deus para promover o terror e a violência. E nessuno usi il nome di Dio per benedire il terrore e la violenza. Como destaca o trecho do apelo pela paz, o mundo não pertence a nós, mas às gerações futuras. Neste caso, a união e o diálogo são remédios eficazes para o fim da ameaça nuclear e a consequente reconciliação dos povos. E la buona volontà degli uomini e delle donne che egli ama. A igreja celebra hoje o bicentenário de Santo Antônio de Santana Galvão. Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, onde nasceu Frei Galvão, o santuário arquidiocesano ficou movimentado ao longo de todo o dia. As bandeirinhas coloridas sinalizam o dia festivo. A cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, amanheceu com as bênçãos de Frei Galvão. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Deus pela vida, pelos ensinamentos, pelo testemunho de santidade que São Frei Galvão deixou para todo o povo brasileiro. Tradição, fé, esperança e devoção explicam o carinho do povo com Frei Galvão, servo de Deus, padroeiro dos construtores, arquitetos e engenheiros. Eu vim quando era a igreja lá antiga, lá, né? Não fui aqui no santuário, não. Primeira vez aqui. Eu já recebi até graça de dor, cor na perna, joelho, né? Eu vim agradecer ele por tudo, né?
por tudo que a gente passou nessa pandemia também. Os devotos de Frei Galvão buscam na intercessão do santo o consolo para curas físicas, a conquista de um emprego e por carinho e amor à história do religioso. Aos 21 anos eu descobri que tinha câncer, passei por um longo processo de tratamento, pedindo a graça de Frei Galvão, pois a situação era bem crítica e tinha que a ponto até de ser cirúrgico, né? Retirar o colo do útero. Mas recorri à intercessão do santo. Em outubro, bem dentro da festa do ano passado, dia 18 de outubro, descobri que estava grávida. Ao longo de todo o dia, o santuário de Frei Galvão permaneceu assim, lotado de fiéis de diversas partes do país. Um momento de oração e homenagem às graças concedidas pelo santo, o primeiro brasileiro. Nas comemorações deste 25 de outubro, a relíquia de primeiro grau, um fragmento ósseo de Santo Antônio de Santana Galvão, fez parte das celebrações, assim como as capelinhas com a imagem peregrina do santo, que nos últimos dias visitou presídios, hospitais e asilos, no circuito religioso Vale Paraibano. Frei Galvão reforça para cada um de nós, para todos os seus devotos, esse desejo de construir a vida junto de Deus a partir de uma vida santa já aqui na terra. Dia de alegria e festa! Viva Santo Antônio de Santana Galvão! Vamos então a São Paulo com Sidney Fernandes, porque lá o dia também foi marcado por celebrações em homenagem a Frei Galvão. Boa noite, Sidney. É isso mesmo, Santo Antônio de Santana Galvão viveu na capital paulista por cerca de 60 anos. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Em São Paulo, o Mosteiro da Luz foi construído por Frei Galvão e é onde estão os seus restos mortais. O mosteiro também é conhecido por distribuir as chamadas Pílulas de Frei Galvão, dadas aos fiéis há 237 anos. Nossa equipe foi ao local conhecer um pouco mais de sua história. Com o rosto sorridente, emocionado, Maria veio de Maceió, acompanhada de familiares e amigos para agradecer a Frei Galvão. Há pelo menos 11 anos, a devota viaja para São Paulo e visita o mosteiro onde estão os restos mortais do primeiro santo brasileiro. Neste ano, tem um motivo especial, a graça alcançada para sua netinha. O amor da minha vida, agradecer também, porque a promessa que eu fiz foi justamente por causa dela e alcancei a graça. Frei Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Faleceu em 1822 e em 2007 foi canonizado como o primeiro santo brasileiro pelo Papa Bento XVI. Uma das grandes obras de Frei Galvão em vida foi a construção do Mosteiro da Luz, no centro de São Paulo, o que o fez padroeiro dos arquitetos e construtores. Morou ali no convento de São Francisco e aqui depois fundou esse mosteiro juntamente com a irmã Helena. E ele ajudou, ele construiu praticamente uma parte deste mosteiro. Muitas pessoas também chegam aqui ao Mosteiro da Luz para pegar as chamadas Pílulas de Frei Galvão. São 3 pílulas distribuídas por pessoa juntamente com a oração. Elas são feitas pelas irmãs concepcionistas e distribuídas há 237 anos. A tradição das pílulas começou quando um homem com dores renais procurou o Frei Galvão. Na ocasião, o frei lhe deu uma pílula de papel com uma oração e pediu que rezasse para Nossa Senhora. O rapaz se curou. Em seguida, uma mulher que sofria risco no parto também obteve a cura. Maria já garantiu as pílulas em sua vinda a São Paulo. Por tantas graças recebidas, também evangeliza muito sobre o poder da intercessão de Frei Galvão. Você não tem nem ideia da minha fé. A minha fé é muito grande. Me desculpe, mas eu amo Frei Galvão. Eu sou agradecida a ele demais. Porque ele dá a oportunidade da gente estar aqui hoje, é uma graça muito grande. Agora vamos aos nossos estúdios em Brasília, chamar o Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre uma obrigação prevista no Código Eleitoral. Ronaldo, boa noite para você. Olá, muito boa noite para você também. Boa noite a tanta gente que nos acompanha Brasil afora.
Pois é, de acordo com a legislação, nenhuma autoridade pode, ao longo desses dias, prender ou deter qualquer eleitor, exceto em caso de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Caso aconteça a prisão, o detido deve ser conduzido à presença de um juiz responsável por verificar os critérios da detenção e dar a sentença final. E aqui em Brasília, a Casa Bom Samaritano recebe refugiados venezuelanos através do projeto Acolhidos por Meio do Trabalho. Neste mês de outubro, mais um grupo foi recebido no país com o apoio do governo e o empenho de diversas instituições, como, por exemplo, a Igreja Católica, através das Irmãs Escalabrinianas, a Associação Voluntários para o Serviço Internacional e a CNBB. Os recursos vêm das doações e ajudaram no acolhimento de mais de 300 migrantes aqui no Distrito Federal. A decisão do casal de venezuelanos de deixar o país foi difícil. Na Venezuela ficaram integrantes da família e as lembranças de uma vida. Nunca pensei neste momento em abandonar o meu país. Mas como tudo tem o seu tempo, tive que aproveitar. No Brasil, eles foram recebidos com os 3 filhos. Nosso país já recebeu quase 80 mil venezuelanos desde 2018. Por aqui, eles recebem cidadania brasileira e ganham oportunidade de refazer a vida. Na Casa Bom Samaritano, em Brasília, mais de 340 refugiados passaram por um período de acolhimento e foram integrados à sociedade brasileira. Principalmente dou graças a Deus por estar aqui no Brasil, principalmente em Brasília, na Casa Bom Samaritano, com o Sr. Paulo, Sr. Luiz e todos. Durante os 3 meses de acolhimento, os venezuelanos se revezam no cuidado com a casa, recebem orientações sobre a legislação brasileira e sobre a língua portuguesa. Ao final desse período, são encaminhados ao mercado de trabalho e, ao sair, ainda recebem um auxílio financeiro para ajudar no pagamento do primeiro aluguel. Nossa missão nesta casa é acolher as famílias, oferecer um tempo de tranquilidade, de serenidade, de espiritualidade e também de capacitação. Atualmente, 74 pessoas estão acolhidas na Casa Bom Samaritano, no Distrito Federal. O local conta com espaços para adultos com salas de descanso, oração e para atendimento médico. As crianças são monitoradas em uma brinquedoteca e encaminhadas para escolas da região. Fazer com que essas pessoas encontrem um trabalho, consigam viver desse trabalho e eles consigam se integrar dentro dessa comunidade. A Casa Bom Samaritano aceita doações da comunidade, como utensílios domésticos, fraldas, alimentos, livros infantis, material escolar. Você pode entrar em contato por meio desse número de WhatsApp e também do e-mail que aparecem aí agora na tela. Nós ficamos por aqui, desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Ronaldo. Até amanhã. Bom descanso para vocês. E continuamos na capital federal para falar com a Camila Castro, porque ela acompanha os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Continua falando das eleições. Boa noite, Camila. Para o Colégio Sagrada Família, na 906 Norte. Olá, boa noite. Até o momento, 8 dos 11 ministros da Suprema Corte formaram maioria hoje em julgamento virtual para manter decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido do Ministério Público para suspender trechos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que busca agilizar a retirada de conteúdo com desinformação das redes sociais neste período eleitoral. Os ministros têm até a meia-noite desta terça-feira para inserirem seus votos no sistema do STF. No último sábado, o ministro Edson Fachin rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender trechos da resolução, por não haver os requisitos necessários para a concessão de uma decisão liminar. E uma outra informação é que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a campanha do presidente Jair Bolsonaro enviará ainda hoje ao ministro Alexandre de Moraes, do TSE, documentos que comprovem que rádios deixaram de veicular inserções do chefe do Executivo. Moraes deu 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresente provas de que rádios deixaram de veicular essas inserções. Moraes disse que a acusação é grave e que abrirá uma investigação
contra o presidente da República se a suposta fraude eleitoral não for demonstrada. Segundo os advogados do presidente Jair Bolsonaro, só na região Nordeste foram veiculadas mais de 12 mil inserções de 30 segundos a mais para a campanha do ex-presidente Lula. A gente segue nessa expectativa, aguardando a entrega destes documentos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma excelente noite. Ok, Camila, obrigada. Uma ótima noite a você também. E agora a gente vai de notícia internacional, porque no Reino Unido, Rishi Sunak fez o primeiro discurso como o novo líder da Grã-Bretanha. O país está sofrendo com a crise econômica, com crescimento baixo, com crescimento da inflação acima dos 10%. E o novo primeiro-ministro prometeu que a sua liderança vai levar o país ao futuro. Rei Charles III oficializou a nomeação de Rishi Sunak como primeiro-ministro da Grã-Bretanha e o convidou para formar um governo. Sunak foi indicado por seu partido depois que a antecessora Liz Truss renunciou ao cargo. Em seu discurso, o novo premier britânico fez homenagem a Truss. Afirmou que seu plano de recuperação econômica era forte, mas que alguns erros foram cometidos. Sunak disse ter sido eleito para consertar esses erros e que começaria esse trabalho imediatamente. E, para isso, já nomeou seu gabinete. O novo premier destacou: decisões difíceis serão tomadas. A proposta é que seu governo não deixe dívidas às próximas gerações. E concluiu: liderarei o país para o futuro. As consequências da Covid ainda perduram. A guerra de Putin na Ucrânia desestabilizou os mercados de energia e as cadeias de suprimentos em todo o mundo. O país sofre uma grave crise econômica com crescimento baixo e inflação acima dos 10%. Rishi Sunak está na política há apenas 7 anos e é o primeiro-ministro mais jovem da Grã-Bretanha em mais de 200 anos. Vamos voltar a São Paulo para falar do quanto é importante os bancos de sangue no monitoramento de epidemias. Sidney, é com você. De fato, esse monitoramento é importante para entender as epidemias e formular políticas públicas. O estudo foi elaborado em parceria com pesquisadores brasileiros e estrangeiros e foi publicado na revista científica Life. Foram analisadas 98 mil amostras de sangue de doadores de 8 capitais. Com os resultados, além de montar uma espécie de retrato da epidemia de Covid-19 no Brasil durante o primeiro ano, a nova metodologia pode ser aplicada para rastrear outros tipos de doenças infecciosas e calcular a imunidade coletiva. O período analisado foi de março de 2020 até o mesmo mês de 2021. Cada um dos 8 bancos de sangue tinha uma cota mensal de 1.000 amostras testadas. Os resultados apontaram que a epidemia infectou populações diferentes em momentos distintos, atingindo primeiro homens e jovens. Os resultados mostraram também que a taxa de infecção do vírus em dezembro de 2020, antes da variante Gama ser dominante, alternou de 19% em Curitiba a 75% em Manaus. A frequência foi menor em mulheres e doadores com mais de 55 anos. O monitoramento é importante para entender as características de uma epidemia e estruturar políticas públicas. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Flávio. Falamos agora das novas regras para a rotulagem de produtos que já estão valendo. Os novos itens produzidos devem estar adequados à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é tornar as informações nutricionais mais claras ao consumidor. Dona Vera é uma consumidora atenta. A médica sanitarista aposentada, que tem pressão alta, fica de olho na tabela nutricional. Um suco, por exemplo, se for ler o rótulo do suco e tiver lá como primeiro ingrediente açúcar, é que é o que mais tem nesse suco é açúcar. Depois água, depois polpa, depois outras coisas, né? O sal é uma coisa que eu me preocupo em não ingerir em excesso, que às vezes também tem muito, né, em industrializado. Com as novas regras, a tabela de informação nutricional passa a ter apenas letras pretas e fundo branco, nada de cores que dificultam a leitura. A principal alteração é que os itens produzidos a partir de agora
tem que trazer um alerta indicando alto teor de gordura, sal e açúcar na parte frontal da embalagem. O açúcar, por exemplo, ele precisa ser limitado em pacientes com diabetes, pacientes com obesidade. O sal, em especial, nos pacientes hipertensos. E a gordura nos pacientes com obesidade, pacientes também com dislipidemia, gordura no sangue, doenças futuras. As empresas fabricantes terão até outubro de 2024 para se adequarem, mesmo que a mudança demore para chegar na prateleira. Ler o rótulo é fundamental. Em relação ao sódio, por alimento, por rotulagem, em torno de 200 miligramas de sódio. Em relação à gordura, de 2 a 9 gramas de gordura. Em relação a açúcares, que a gente pensa como carboidrato, não somente açúcar puro, em torno de 30 a 40 gramas é o suficiente. Por hoje é só, a gente volta nesta quarta-feira com mais informações aqui da capital paulista. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, Sidney. Obrigada, até amanhã. Olha, a terra natal de Frei Galvão recebeu o voo inaugural do aeroporto do Vale do Paraíba. Essa é mais uma alternativa para facilitar o turismo religioso. 12h30, a aeronave pousa em Guaratinguetá. Estamos dando início ao processo de transformar o aeroporto de Guaratinguetá, aeroporto da Fé, em voos comerciais. O voo de Jundiaí trouxe autoridades civis e religiosas. Nosso vale é muito abençoado, não é? Aqui temos um santo, Santo Frei Galvão, temos a Fazenda Esperança, temos a Canção Nova, temos o Santuário Nacional e tantos outros valores. Então, a inauguração, este voo inaugural, também nós podemos ver sob o aspecto da graça, da bênção de Deus, para facilitar, no nosso caso, os nossos peregrinos. A escolha da data do voo inaugural é uma homenagem ao primeiro santo brasileiro nascido aqui em Guaratinguetá. Esse 25 de outubro é o dia estabelecido pela igreja para celebrar São Frei Galvão. E em 2022 se faz memória ao bicentenário de sua morte. O aeroporto de Guaratinguetá, agora chamado de Vale da Fé, é administrado pela Rede Voa. Nós estamos investindo para poder otimizar esse pátio e, logicamente, construir um terminal de passageiro, que isso é a grande demanda. A partir de agora, o envolvimento das operadoras de turismo, das agências, daquelas que têm os projetos dos pacotes turísticos, começam a ser acionados. A previsão é que o terminal esteja pronto até junho de 2023. Enquanto nós estamos com o terminal, nós já adaptamos aqui o nosso hangar para receber os passageiros. Mesmo provocando seca em algumas regiões do Brasil, Laninha antecipa as chuvas para o início da primeira safra. O fenômeno Laninha provoca alterações no clima em todo o país. Essa é a terceira vez em um período de 40 anos que a variação acontece, causando quebra de safra, chuvas de granizo e seca intensa. O Laninha ele causa uma maior quantidade de chuva no norte e no nordeste e no sul do país, principalmente uma seca, uma estiagem mais extrema. No centro-oeste e ali aqui no sudeste, ele é mais imprevisível. Carolina explica que os produtores de alimentos devem fazer estudos prévios e acompanhar de perto as variações do clima para que o início do plantio seja feito durante a primavera. Principalmente em setembro, outubro e novembro, a gente tem frentes frias chegando cada vez mais, poucos espaços de sol. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que a qualquer momento tudo mude. Enquanto o Rio Grande do Sul e Goiás sofrem com estiagem, que prejudica a safra de grãos, a região sudeste é beneficiada com um fenômeno que provoca chuvas acima da média para os meses de setembro e outubro. A condição climática deverá permanecer durante toda a estação das flores. No verão, o fenômeno deve perder força. A expectativa é de que o fenômeno comece realmente a enfraquecer e aí nós vamos entrar num padrão de neutralidade lá no Oceano Pacífico Equatorial só a partir de fevereiro. Mesmo se apresentando como uma estação atípica, a primavera sempre revela os encantos da natureza.
Pois é, vamos falar do tempo, porque amanhã vai ter chuva intensa nas regiões norte e nordeste do país e a gente confere com Yara Naíris. Pois é, Reinaldo, o estado da Bahia tem registrado grandes acumulados de chuva. Ontem, nuvens carregadas apareceram no céu de Salvador e logo depois a chuva tomou conta do dia dos soteropolitanos. Para amanhã são esperados 72 milímetros na região litorânea da Bahia. Também o interior da região nordestina pode chegar a 32 milímetros, é o outro destaque. Alerta para altos acumulados de chuva e risco de alagamento e inundação nestes locais. No norte, o estado com chuva mais intensa e volumosa é o Pará, com 36 milímetros. Enquanto o tempo chuvoso se concentra no topo do mapa, no centro-sul do país, a atuação do ar seco de origem polar inibe a formação de chuva em áreas do sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora, uma nova frente fria, umidade e circulação de ventos no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo vão aumentar as condições para chuva forte em outras áreas do centro-oeste e sudeste. Vamos às temperaturas, pois as chuvas não vão amenizar tanto o calor. Porto Alegre, máxima de 33 graus. 30 graus no Rio de Janeiro, os cuiabanos também vão passar calor, máxima de 38 graus. E em Salvador, 28 graus. Reinaldo? Pois é, Yara, uma das atividades mais antigas do mundo está sendo comemorada hoje. Estamos falando do profissional que cuida dos calçados, o sapateiro. E a data é uma homenagem a São Crispim e São Crispiano, padroeiros da profissão. Há mais de 5 décadas, Washington exerce com carinho o trabalho que aprendeu com o pai. 8 para 9 anos, eu já mexia com o sapato mesmo, arrumava, gostava, entregava sapato para ele, engraxava, entendeu? Um dos ofícios mais antigos da humanidade era motivo de preconceito, mas o cristianismo mudou a visão da profissão graças à dedicação de 2 santos que trabalhavam como sapateiros. Os irmãos Crispim e Crispiniano saíam pelas ruas durante o dia pregando o evangelho. À noite, atuavam como sapateiros. Na época, o Império Romano perseguia os cristãos e os 2 foram mortos por ordem do imperador. Os mártires tornaram-se, então, padroeiros da profissão que resiste ao tempo. Pessoa que ama aquele sapato, entendeu? Que gosta do sapato, que faz o conforto do pé, entendeu? Então, essas pessoas procuram a gente demais, entendeu? Então, isso aí tudo incentiva nós. O incentivo encoraja José Aurélio a seguir na sapataria há mais de 40 anos. Tem gente que às vezes gosta do calçado. Ele não vai jogar ele fora, né? Não vai jogar fora. Então, vai arrumar, né? Já tem uma história com aquele calçado, né? Então, é isso aí que faz a gente estar aí no mercado aí. Ele começou como ajudante em uma fábrica de calçados e logo se apaixonou. Fui pegando aquele amor com aquilo e foi. De um setor eu passava para o outro e tal. Quando eu saí de lá, eu já saí bem qualificado já na profissão. Hoje eu tenho o maior orgulho de ter começado por aí, porque hoje o que eu mais gosto de fazer é isso aqui que vocês viram aqui. Essa paixão atravessa gerações e semeia no coração de Washington o sentimento de gratidão. Somente Deus, entendeu? Ele está no comando de tudo. Depois meu pai de ter me colocado nessa profissão. E ele foi uma pessoa muito marcante na minha vida, entendeu? Tudo que eu sei hoje eu agradeço a ele. E parabéns a esses profissionais. Vamos conhecer agora um palácio no coração da capital sergipana. O prédio, construído no século XIX, já foi sede do governo estadual. Pois é, hoje restaurado, é um museu que ajuda a contar a história política de Sergipe. O nome do museu é uma homenagem ao Monsenhor Olímpio Campos, religioso e jornalista, que também era conhecido por sua carreira política. Entre 1899 e 1902, foi deputado, senador e governador do estado. Por mais de um século, o Palácio Olímpio Campos foi sede do governo. Logo na primeira sala, o visitante encontra quadros que retratam a produção agrícola predominante no estado durante 300 anos. As pessoas ficam encantadas, né, com a conservação também do espaço. Uma das coisas que os turistas, tanto daqui da região como as pessoas de fora, valorizam bastante. A conservação do espaço, dos objetos, do acervo. Esse prédio ele começou a ser construído em 1856,
praticamente um ano depois que a capital foi transferida de São Cristóvão para Aracaju. Inclusive, o mesmo engenheiro que participou da construção da nova capital, o engenheiro Sebastião Pirro, participou também da construção desse prédio, que foi feito para ser sede do governo do estado. E a construção só ficou pronta quase 10 anos depois. Nossa equipe registrou apenas uma parte das dezenas de salas do museu. Nesta, uma maquete retrata como era Aracaju na primeira metade do século XX. Essa maquete ela pega de 1920 a 1940, mostrando o centro da nossa capital. Os turistas que chegam aqui ao Palácio Museu Olímpio Campos, eles têm essa interatividade, né, com a maquete, podendo tocar nos seus botões, acendendo cada ponto turístico que temos aqui no nosso centro da capital. Encontramos móveis do século XIX, decoração original da residência dos antigos governadores, peças raras com detalhes em mármore de Carrara e até banhadas a ouro, além de quadros de artistas plásticos que decoram quase todas as paredes. O visitante, quando ele chega no primeiro andar, ele se depara com o momento residência, onde os governadores residiam, onde eles moravam, onde eles faziam suas festas, onde eles recebiam seus amigos, onde eles almoçavam, dormiam. Então, é a residência, né? O local onde realmente eles conviviam durante todo o tempo de governo. O passeio pela morada dos governadores é uma opção agradável para quem quer conhecer um pouco mais da história de Sergipe. O Canção Nova Notícias termina aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao vivo, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 10 tem Gente de Fé e às 11 também ao vivo você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. A gente se vê amanhã. Boa noite. Paz pra você.